volta com o programa Impressões, hoje falando sobre a vida e a obra de Celso Furtado. Eu queria fazer uma pergunta para Celso, lembrando um pouquinho esse momento da entrada do regime militar no Brasil, a partir de 64, e que a gente vai ver que toda a intenção, as ideias, né, de Celso Furtado vai sofrer uma interrupção muito brusca. Como é que você analisa esse momento? Não, deve ter sido para ele um momento extremamente difícil, né? Como o André colocou, ele era um homem com compromisso com a ação, né? E, de repente, esse caminhar dele foi interrompido. Ele passou quase 20 anos como professor, aí, mais na França, Paris e algumas outras universidades. Isso deve ter efetivamente ter sido extremamente, em termos de como homem de ação, extremamente difícil. Até hoje não é bem esclarecido a questão do porquê que ele foi exilado pelo governo militar. Não há assim, né? Porque Celso Furtado não era um homem de esquerda, ao menos, né? Talvez o André possa ir, né? Mas a leitura que eu já fiz, eu não vejo momento nenhum citado. O que houve foi, parece, um encontro dele com o general aqui em Recife, né? Onde o general pediu para ele uma posição com relação ali àquele movimento revolucionário. E ele disse, né, segundo Chico de Oliveira, que era Francisco de Oliveira, que era contemporâneo dele na Sudene, né, e disse que, na realidade, ele, como um oficial da FEB, não comungava com aquilo, não poderia participar de um movimento que derrubava um governo legítimo. Isso aí deve ter, né, efetivamente levado ali você colocar ele como um adversário ao governo militar, né? E depois ele só consegue retornar na década de 80, com a anistia, depois de passar, como eu disse, 20 anos. Fora aí o André deve conhecer muito esse período, né? Fora do Brasil, a leitura que eu tenho é a leitura dos diários, né? Do relato dele. Mas acredito, né, para um homem de ação, tenha sido extremamente, né, assim, frustrante, né? Aquilo tudo que ele acumulou em termos e tinha talvez em mente não só aquele início da Sudene, mas com certeza o futuro da Sudene. Ele devia sonhar com o futuro do Nordeste, um futuro muito mais ambicioso, né? Um futuro, né, de transformação aqui da nossa região, e aquilo, de repente, né, bruscamente, foi interrompido. Então, agora, foi onde também um momento que intelectualmente ele escreveu, dedicou-se a escrever vários livros, várias obras, né, que foram produzidas e chegou hoje a mais de 30 livros publicados. Então, se ele não teve ali momentos para efetivamente colocar em ação aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estudou e aquilo que ele pensava com relação à questão do desenvolvimento do país, ele colocou ali nas suas obras intelectuais. Então, foi ali que ele depositou o seu legado, né? Então, parece-me que também não foi, mesmo com essa interrupção, foi extremamente positivo para nós, né, em termos que temos hoje em mãos um conjunto de escritos, né, de vários conteúdos, né, que vai da criatividade, vai ao estudo do meio ambiente e tantos outros. Quer dizer, um trabalho muito rico e muito vasto, vários ensaios que estão à disposição daqui da sociedade brasileira para revê-lo, reestudá-lo e, acima de tudo, mostrar que aquilo tudo que ele colocava encontra-se extremamente atualizada. Só para ter uma ideia, né, nós temos lá de 74 um momento em que ele, num dos livros dele, parece que Fantasia Desfeita ou Fantasia Organizada, parece o nome, né? Ele fala sobre o meio ambiente. E tem uma placa lá no Conselho de Economia onde nós transcrevemos esse momento dele, uma preocupação em 1974, onde a gente falava muito pouco com relação ao meio ambiente,
mas ali ele já mostrava essa preocupação da questão de você não utilizar os recursos naturais de forma consciente, de forma sustentável, você colocaria em risco as futuras gerações. Né? Então, acho que foi um momento, acredito que o André, que conviveu esse período, né, após o exílio, ou durante o exílio, pode aí dar uma contribuição muito grande. Qual foi essa caminhada de Celso Furtado, principalmente em Paris? Pois é, eu acho que o doutor André pode até responder aí essa dúvida aí do doutor Celso. Não, sem dúvida, um período muito profícuo, intenso. Eu diria que, né, com certeza, o lado de homem de ação ali, aquele braço foi cortado, mas ele pôde se expandir muito mais. Agora, o pensamento dele também vai mudar, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Isso tem a ver com o que o Celso estava falando. Quer dizer, isso também está nas suas memórias, né? Que ele vai fazer, né? Primeiro ele escreveu lá a fantasia organizada, né? Certo? Então ele acreditava que um pouco uma fé iluminista, né? Que pela razão eu vou conseguir transformar a sociedade e o mundo, certo? Um pouco é isso, né? Se eu apresentar aqui minhas ideias de uma forma racional e entender o interesse coletivo, vamos todos nessa direção. E eu acho que a partir do exílio ele vai perceber que as coisas não são tão simples assim, né? Que existe, né, muito mais resistência, né? E que isso precisava, de alguma forma, ser incorporado no seu pensamento. Então, ele vai aprofundar muito mais uma reflexão que ele já tinha começado no início, que diz respeito à perda de controle da economia brasileira, a dependência tecnológica, né? Enfim, o papel que as multinacionais aqui exercem, e que isso, na realidade, seria uma explicação por que o Brasil não teria, digamos, continuado naquela orientação que voltado para o mercado interno e teria, então, se integrado à sociedade plenamente, ao desenvolvimento, que isso foi truncado, né? Aliás, por isso que ele tinha simpatia pelas ligas camponesas, porque as ligas camponesas representavam esses movimentos sociais que permitiam a democratização e que fariam pressão para que se mudasse as estruturas de distribuição de renda, etc. Então, ele estava a favor disso por isso, porque ele percebia que você tem que ter desenvolvimento econômico e transformação da sociedade, senão vai acontecer o que aconteceu no regime militar. Você consegue muita acumulação, né? Mas com uma sociedade cada vez mais desigual, excluída, etc. Isso não era desejável. E esse pensamento vai ficar mais claro, ele vai clarificar, e depois, né, eu acho que ele foi muito influenciado por o que aconteceu em maio de 68. Ele estava em Paris, né, viu tudo aquela revolução, aquela transformação, e uma transformação que já não cabia mais naquelas ideias anteriores, certo? Que você conseguia, que estava um pouco na discussão sobre o desenvolvimento, certo? Então, havia questões novas que estavam mudando sobre valores, etc. E tal. Aí vem a obra que o Celso estava colocando, no fundo, a questão do meio ambiente, né? Então, é o mito do desenvolvimento econômico. Então, ele vai, por exemplo, criticar muito e a necessidade de se mudar o padrão de consumo. Ele vai perceber que esse padrão de consumo imitativo que caracteriza os países em desenvolvimento, da elite, copiando permanentemente os modelos de consumo, isso era desfavorável tanto à questão social, da distribuição de renda, como era também desfavorável ao meio ambiente. Isso era insustentável ambientalmente. Portanto, o desenvolvimento era um mito, porque você não iria conseguir dar sustentação a esse tipo de padrão de consumo aqui no futuro. E, posteriormente, ele vai num sentido mais de fazer até uma crítica à própria racionalidade econômica. Então, esse mundo onde o economista navega e que explica tudo por razões econômicas, etc. e tal, ele não dá conta da missão do desenvolvimento. E, no fundo, o desenvolvimento também é uma libertação do indivíduo em relação às restrições,
limitações materiais e que você deveria prosseguir um desenvolvimento muito mais da criatividade cultural. Então, isso se vai também se ver nesse final de período, as obras que ele vai escrever sobre a questão da cultura, da necessidade de você dar mais ênfase à criatividade humana, etc. e tal, que eram valores que não eram tão vinculados, você via o PIB, essas coisas todas. Né? Então, e ele, nesse sentido, é precursor de todas essas transformações que vão ocorrendo. Hoje a gente fala de novos indicadores, do lugar do PIB, de felicidade, etc. E tal. É exatamente isso que ele estava dizendo. Você tem que olhar outras coisas. O ser humano, você não reduz ele a uma quantidade de produção lá. Né? Isso não reflete o que ele é. Celso, o Celso Mangueira, o Celso Furtado, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos agora. O que você, na sua visão, o que você acha ou pensa, o que pensaria Celso Furtado hoje com relação à política econômica de Paulo Guedes? Bom, ele já estava no início deste século, ele já era um homem um pouco frustrado com a política de Lula, né? Já havia um certo inconformismo dele com as medidas adotadas por Lula naquele início de governo, né? Provavelmente essa inquietação agora seria muito mais intensa, né, com relação ao pensamento dele, né? O Guedes é um homem de Estado mínimo, né? Enquanto Celso Furtado, parece-me que ele tinha um equilíbrio, né, com relação a essa questão da participação do Estado, né? Ele pregava a questão da necessidade da participação do Estado na questão do desenvolvimento, com certeza, mas ele sabia também, tinha uma preocupação com a questão dos déficits públicos, né? Não o Estado máximo, né? Um Estado que tenha que participar ainda mais na questão do Brasil, que precisa efetivamente de recursos públicos para poder atuar em diversos segmentos, principalmente no segmento de infraestrutura, onde você não consegue investimentos privados, ou quando vem de forma para determinados setores que são mais atrativos para o empresário. Então, no momento, se ele hoje estivesse vivo, estaria aí com uma inquietação muito grande com esse momento, com a política que o Guedes ele vem pregando, né? De um Estado onde mercado, né? Liberal, aberto, completamente aberto, né? O Estado com participação somente em áreas essenciais, que são aquelas que já são consagradas, né? Com certeza seria extremamente para ele uma situação assim, de ver aquele sonho dele, né, que já se desfez em alguns momentos, né? Ele vê isso, parece-me, chegar a um limite mais extremo. Agora, é importante destacar, né, uma passagem não, que está presente muito do livro, voltando à formação econômica dele, dos pensamentos dele, que está presente na nossa Constituição de 1988, né? Muitos temas ali que ele colocava, ele conseguiu, né? Naquele momento, participou, inclusive, de comissões para poder, convocadas pelo Ulisses Guimarães, colocar suas ideias, né? E aquilo, gradativamente, vem sendo desconstruído, né? Então, é outra coisa, provavelmente, né, causaria para ele um grande inconformismo com relação ao momento atual do país. Mas são épocas, são épocas distintas. O homem também, ele evolui, ele cresce, ele acompanha. E o Celso Furtado era um homem muito inteligente para o seu tempo, né? E atualmente ele estaria efetivamente, né, avaliando esse conjunto, esse momento que nós vivemos, né? Fazendo as suas observações e dando as suas contribuições, né? O que eu tenho assim, uma admiração muito grande por Celso Furtado, que ele era um homem mesmo com dificuldade, ele não era um homem, primeiro, ele tinha paixão muito grande pelo país, né? É um homem que teve fora, nunca denegriu a imagem do
país fora, mesmo tendo sido perseguido, ele manteve, né, a visão sobre o país, o conceito sobre o país, diferente muito do que nós vivemos hoje, que vão ao exterior denegrir a imagem do nosso país. Celso Furtado não. Celso Furtado, ele sempre teve assim, uma consideração, um conceito muito grande sobre o que acontecia, tinha suas opiniões. Então, eu imagino que, vivendo aí 100 anos, estaria com 100 anos, preocupado, isolado por causa do Covid, né? Seria um homem de risco, mas o pensamento continua muito forte, como continua hoje. Eu acho que essa discussão do centenário está resgatando muito do seu pensamento. É como se estivesse presente entre nós, né? Porque o legado do homem é aquilo que ele deixou em termos que os outros, né, que outras gerações vão utilizar na construção do seu momento. E a obra de Celso Furtado, como já foi aqui mostrada, ela é muito ampla, né? Se aplica em diversas situações, né? E, com certeza, o Guedes, o nosso ministro, ele, de vez em quando, mesmo sendo formado em Chicago, né? Celso Furtado foi de Cambridge, né? Uma outra escola, né? Então, mesmo assim, eu acredito que também o nosso ministro tenha lido as obras de Celso Furtado, né? É a mesma coisa de Roberto Campos. Roberto Campos era, em determinado momento, também um grande economista, né? Falecido há 2 anos, ele, em determinado momento, era muito ligado a Celso Furtado, inclusive um BNDES foi, né? Ele trabalhou com Celso Furtado naquela oportunidade, ele era diretor, né? E era um desenvolvimentista, né? Depois mudou, né? Depois Celso Furtado, eles se afastaram e tudo, mudaram, depois se encontraram mais, mas ele mudou também em termos do pensamento dele com relação às posições que ele tinha no passado. Não sei se Celso Furtado teria mudado, né? Pois Aí Celso, eu queria... Viu, Celso? Eu vi que o doutor André deu um sorriso reticente aí, quando eu fiz a pergunta. Eu queria que ele também falasse sobre uma resposta dessa pergunta que a gente fez. Doutor André. É uma pergunta difícil, porque, imagine, o Guedes, na realidade, é a escola de Chicago. Certo? Então, é a coisa mais conservadora que a gente possa imaginar, né? Inclusive que teve forte influência lá no governo Pinochet, né? Certo? Então, com as políticas mais antissociais que você possa imaginar, antidesenvolvimentista, industrializante e tudo mais, é o que representa a escola de Chicago, certo? E felizmente é isso que a gente tem hoje no governo. Não tenho a menor dúvida que ele estaria absolutamente contra isso, né? O que a gente pode se dizer é que, como o Celso estava mesmo apontando, existe uma certa continuidade nessa política, certo? Ela não está só no Guedes, né? Ela está em outro. O Guedes talvez seja a manifestação mais assim extrema desse pensamento liberal aqui no Brasil. Que nunca se viu um representante aí da escola de Chicago estar aqui, né, como dirigente no Brasil, né? Primeira vez que se manifesta dessa forma, né? Então, mas provavelmente essa política conservadora, neoliberal, etc. e tal, ela está presente. Então, se a gente for ver as obras que ele escreveu nos anos 80 sobre a dívida externa, etc., não a recessão, etc., eram claras mensagens contra essa política ortodoxa, né? Monetarista, que domina o país desde então e que, para ele, realmente constitui o abandono de um projeto de desenvolvimento. Quer dizer, isso aí, na realidade, é o Brasil abandonar até a identidade de nação, né? Porque como é que você tem um país sem um projeto de desenvolvimento? Então, tudo isso foi se perdendo completamente, né? Basta a gente ouvir aí a imprensa, o debate político, para ver que só se fala de mercado, de não sei o quê, né? E a ideia de desenvolvimento, etc. e tal, some. Eu diria que, graças à Covid, aí, a gente está vendo esses temas voltando, né? Educação, saúde,
justiça social, integração dos mais pobres ao desenvolvimento, etc. e tal, que são temas completamente colocados por debaixo do tapete, não são tocados praticamente, e se dá como se o mercado, por autoajuste, né, deixando ele a si próprio, fosse resolver todas as questões no Brasil. A gente sabe perfeitamente que isso não vai resolver, que vai agravá-la, né? E, sem dúvida, eu entendo que ele pensou assim, nunca deixou de pensar. A característica do meu pai é uma pessoa coerente, né? Ele evoluiu no seu pensamento, mas é a mesma coisa. Ele não fez como o Roberto Campos, que foi um desenvolvimentista e depois se tornou um adepto anti-Estado, né? Toda a crítica à política pública desenvolvimentista nacionalista era feita por Roberto Campos. Quer dizer. Então, é uma pessoa que mudou. E, infelizmente, muitos economistas foram assim, né? E sociólogos e outros mais, né? Mudaram completamente a sua postura. E eu acho que a gente pode elogiá-lo porque ele nunca mudou. Né? Ele nunca foi um revolucionário lá no início, né? Um marxista radical, né? E sempre manteve uma tremenda de uma continuidade, uma ideia de que você pode reformar, digamos, o sistema capitalista no Brasil, mas que o Brasil precisa de um projeto nacional, não pode se deixar levar por ideologias que são contra o desenvolvimento do país, né? E que esse desenvolvimento e a integração, o desenvolvimento social, né, são duas coisas inseparáveis. Certo? Você não pode dissociar uma da outra. E essa é a constância e vai permanecer ao longo do tempo. Ok. A gente está chegando ao final do programa Impressões, eu queria deixar o espaço para vocês fazerem as considerações finais. Doutor André, pode fazer. Não, eu considero, então, a gente teve um pequeno corte aqui de luz, que foi uma grande oportunidade de poder falar do Celso Furtado. Eu acho que tentar entender que é um intelectual. Né? Eu acho que juntar o pensamento com a ação, né? Isso que eu tentei. E eu acho que então, ele tem esse lado, mas tem um lado também eu diria, artístico, né? Que também vai se vendo. Quer dizer, o meu pai, na realidade, a gente vê aí até esse último livro que foi divulgado aí, né? Pela Rosa, né? Que ele era uma pessoa que tinha um projeto artístico. Né? Ele, no fundo, queria ser um artista. Nisso, eu até acho que ele se parece com Marx. Né? Marx queria ser poeta no início, né? Certo? E depois se transformou em filósofo e economista. Né? E eu acho que ele, no fundo, tinha essa sensibilidade, né? Que eu acho que então, eu diria que é uma pessoa completa. Né? Ele junta o pensamento com a ação, ele junta a racionalidade, digamos, que a gente vai chamar de instrumental, né? Junto com aquela mais substantiva, que é do artista, né? De pensar na finalidade, na estética, que são elementos fundamentais da criatividade humana e sem os quais a gente não pode entender o que nós somos. Então, realmente, o legado dele até ultrapassa em muito a economia, mas tem, lógico, um elemento econômico muito forte aí. Precisaríamos de muitos programas para falar sobre a obra dele, né? Até lembrando essa parte da paixão pela escrita, né? Que ele começou como repórter, né? De uma revista lá no Rio de Janeiro, né? Crítico também da área da música, que é outra coisa que a gente vai abordar em outro programa. Celso Mangueira, também quero deixar o espaço para as suas considerações finais. Bom, primeiramente, cumprimentar a TV Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba pela iniciativa. Eu acho que esse resgate, trazer o economista André Furtado para poder também trazer o seu depoimento vivo com relação ao homenageado é de extrema importância. Eu tenho destacado muito, até junto às escolas de ensino fundamental, que eu acho que é ali que nós devemos, né, talvez, destacar muito a trajetória de Celso Furtado, mostrar que um jovem, né, nascido numa cidade do sertão paraibano, 300 e poucos quilômetros de João Pessoa, numa década de 20,
Eu morei na década de 40 no Vale do Piancó. Já era extremamente difícil. Na década de 20, acredito que era uma situação muito mais complicada. Muito né? mais difícil. Viu a fome, viu a seca, viu inclusive enchente. Né? Em determinado momento, a casa onde eu morava foi inundada, né? Em pleno sertão. Né? Então, conviveu com todo esse momento da sua vida, trouxe com certeza esse ambiente, viu, os cangaceiros e tal. Né? Depois eles vêm para João Pessoa, passa aqui pelo nosso Liceu Paraibano e mais adiante vai para Recife e vai caminhar sozinho. Né? Isso que mostra sem aquela coragem de um cidadão que sai do interior da Paraíba e vai ganhar o mundo, caminhar com suas pernas, conquistar. Então, acho que é um exemplo que deveria ser sempre mostrado, principalmente à juventude, essa coragem, essa determinação de avançar, de conquistar o mundo. Celso Furtado é um cidadão do mundo, por excelência. Né? Então, isso aí deve ser sempre destacado. Eu sinto muito, inclusive nas universidades, estamos conversando com a reitora Margarete, né, da ausência da discussão do pensamento de Celso Furtado, a não ser em determinados ambientes exclusivos, da obra de Celso, ou do pensamento de Celso Furtado. E também nas escolas primárias. O Brasil ele tem uma dificuldade muito grande de preservar as memórias dos seus grandes homens. Né? Há uma dificuldade muito grande com relação a isso. Muitos passaram e muitos foram esquecidos. Eu digo até que nós aqui também não demos ainda o devido valor a Celso Furtado. Eu tenho feito, ao longo dos últimos 15 anos, uma caminhada, às vezes, quase solitária, para poder preservar a memória de Celso Furtado aqui no Estado. Tenho procurado realizar muitas iniciativas de várias naturezas, no sentido de poder fazer esse trabalho. Tá? Então, a trajetória de Celso Furtado, a sua determinação, a sua coragem, a sua persistência, né? Ele formou-se direito, mas de repente ele viu que ele queria, não era bem aquilo que ele queria, mudou, né? Foi ser economista. Então é uma brilhante trajetória que merece de todos nós ser revista, relida e mostrada à nossa sociedade, em especial à sociedade paraibana, para que conheçam efetivamente um cidadão da nossa terra que ganhou o mundo e uma referência internacional. Ok. Muito obrigado, Celso Mangueira, pela sua entrevista. Obrigado também ao doutor André Tosi, também pela sua entrevista. O programa Impressões fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.